E aí, Marujo, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pirata da História. Aqui é o professor Murilo falando. Se prepare, vamos começar mais uma aula. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Não sei a hora que você vai assistir a essa vídeo, mas vamos aos estudos. Então, pega o seu material aí e se prepare. Na aula de hoje, nós vamos estudar a Segunda Revolução Industrial. É isso mesmo. A Segunda Revolução Industrial é parte de um processo que teve início ainda no século XVIII na Inglaterra. No ano de 1750 aproximadamente, nós tivemos a Primeira Revolução Industrial. E se você não se lembra muito bem sobre a Primeira Revolução Industrial, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aqui, que tem um outro material, uma outra vídeo preparada sobre esse importante período da história da humanidade. E como eu estava dizendo, a Segunda Revolução Industrial é o meio de todo um processo de industrialização que o mundo contemporâneo passou. Bom, Primeira Revolução Industrial, século XVIII até meados do século XIX, a Segunda Revolução Industrial, que é o tema de hoje, que vai até ali meados do século XX, e a Terceira Revolução Industrial. Tudo bem? Bom, quando falamos em Segunda Revolução Industrial, é importante observarmos alguns aspectos. Diferente da Primeira Revolução Industrial, que teve o seu epicentro, que teve o seu grande acontecimento na Inglaterra, a Segunda Revolução Industrial foi marcada por um movimento bastante dinâmico do ponto de vista geográfico. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na França, aconteceu também na Alemanha e aconteceu também no Japão. Tudo bem? Então, primeiro ponto de diferença em relação à Primeira Revolução Industrial. Um outro aspecto importante a se considerar diz respeito às matrizes energéticas que movimentaram este momento. Enquanto na Primeira Revolução Industrial a base energética era o carvão, e lembre-se de que o carvão é um dos fatores que deu à Inglaterra o chamado pioneirismo, além do carvão existia um outro fator lá, o uso das máquinas a vapor, da locomotiva e do navio. Na Segunda Revolução Industrial, qual é o avanço? Além do carvão, é claro, também é introduzido o petróleo enquanto base de combustível e a energia elétrica. Estes dois elementos fizeram com que acontecesse uma aceleração, acontecesse uma evolução dos meios de produção, um aumento dos produtos, resultantes do processo industrial, o que sem dúvida nenhuma foi um avanço bastante considerável. Tudo bem? Um outro aspecto que é muito importante de considerarmos diz respeito aos meios de comunicação. Antes de falar dos meios de comunicação, quase que passou voando aqui pela minha cabeça. Não vamos nos esquecer dos aviões, exatamente. É na Segunda Revolução Industrial que nós temos o uso dessas belas e maravilhosas máquinas de transporte, tanto de mercadoria quanto de pessoas. Voltando à comunicação, telefone, rádio e, em alguns lugares do mundo, a TV, então movimentando o setor comunicativo. E comunicação é tudo, não é verdade? Então, as indústrias nos vários países europeus que participaram da Segunda Revolução Industrial tiveram uso dos meios comunicativos e, consequentemente, a comunicação também
estendeu-se à população em geral, trazendo sem dúvida nenhuma um grande benefício à Europa, principalmente, mas também, né, aos Estados Unidos, continente americano, e ao Japão, parte do continente asiático. Então, comunicação, sem dúvida nenhuma, algo notório neste período, ok? Bom, um fator que é importante de se considerar, assim como na primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial nos denota a transformações na mudança das relações sociais e das relações de trabalho. E falando sobre as relações de trabalho, o que nos chama a atenção na segunda Revolução Industrial é a exploração da mão de obra operária. Tudo bem? Havia já na primeira Revolução Industrial esse aspecto. Na segunda Revolução Industrial, em detrimento de todas as grandes transformações que aconteceram, isso se faz de forma mais impactante. No entanto, vale considerar um fator fundamental nesse processo. É durante a segunda Revolução Industrial, mesmo com a manutenção da exploração da mão de obra dos operários, importante considerar mão de obra que vai ser assalariada, em grande parte, surgem os movimentos, os grupos, os fenômenos sindicais. Estes responsáveis por promover, por garantir e por divulgar uma série de direitos trabalhistas. É importante considerar esse aspecto porque muito da herança que nós temos no mundo do trabalho se fez nesse período. Os legados, né, a preservação, a manutenção e a continuidade dos direitos trabalhistas se deram em grande parte na segunda Revolução Industrial. Tudo bem? Ótimo! Um outro fator que é importante de considerar é de que durante o período algumas corporações se destacam, tudo bem? E uma delas eu quero mostrar para você aqui, ó, idealizada por esse cara, Henry Ford. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nele. Outro, aqui ó, o Fuller, tudo bem? Esses dois indivíduos, assim como vários outros, desenvolveram técnicas, desenvolveram métodos produtivos, as suas corporações, as suas empresas, destacaram-se no contexto da segunda Revolução Industrial. E aí vale falar de alguns sistemas que você já deve ter escutado por aí: o Fordismo, o Taylorismo, ok? Com certeza, estes foram métodos que trouxeram inovações e principalmente otimizaram o sistema de produção. O objetivo era levar a um menor tempo possível uma maior produtividade que consequentemente iria expandir lucros, expandir ganhos, que era o objetivo, sem dúvida nenhuma, das indústrias. Tá certo? Vale considerar um fator também marcante de que alguns historiadores apontam para que um fenômeno que é o crescimento populacional. Até meados de 1850, a população mundial era estimada na casa de 1 bilhão de pessoas. Ao final da segunda Revolução Industrial, essa população dobrou, chegando ali na casa de 2 bilhões. Isso é importante considerar alguns fatores, Por exemplo, os métodos contraceptivos, que não eram muito eficazes, mas também o fato de o desenvolvimento da indústria da medicina, a indústria a indústria farmacêutica, que proporcionou o desenvolvimento de vacinas, remédios e outros meios que, por exemplo, resultaram numa maior expectativa de vida, na maior continuidade, longevidade das pessoas.
Isso, consequentemente, fez com que a população crescesse de forma substancial. 100% de crescimento em 100 anos realmente é um fato importante a se considerar, certo? Um outro aspecto que é importante destacar, durante a segunda revolução industrial, exatamente pelo aumento da produtividade, pelo aumento da população, que provoca consequentemente a necessidade de mais produção, um movimento organizado pelas nações mais industrializadas do continente europeu, que é o chamado neocolonialismo, ou, em outras palavras, o imperialismo europeu. Esse imperialismo europeu é responsável, por exemplo, pela chamada partilha da África, mas que nós podemos trabalhar numa outra vídeo. Tudo bem? Por hoje é isso. Espero que você tenha, junto comigo, aprendido um pouco mais a respeito dessa importante fase da história da humanidade, que é a segunda revolução industrial. Um beijo, um abraço e até a próxima vídeo. Tchau, tchau.